parei para escutar o Senhor. Olá, caro amigo, cara amiga, seja bem-vindo nesta sexta-feira para o nosso encontro de meditação da Palavra do Senhor. Antes, peçamos a assistência do Espírito Santo sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro amigo, nesta primeira sexta-feira do tempo da Quaresma, o tema do jejum aparece e o tempo quaresmal nos apresenta justamente as práticas quaresmais da oração, do jejum e da esmola como caminho que nos conduz à conversão. As sextas-feiras da Quaresma são dias de abstinência de carne. Por preceito, não são dias de jejum, porque é importante fazer a distinção. Jejum é a privação do alimento, a abstinência é a substituição de um alimento por outro. Então, as sextas-feiras da Quaresma são dias de abstinência de carne, um dia que somos convidados a substituir a carne vermelha por um outro alimento. Isso não impede de também fazer jejum, da abstenção do alimento, mas de preceito é dia de abstinência. E aí, hoje, meus irmãos e minhas irmãs, este tema, por que os teus discípulos não jejuam? São os seguidores de João Batista que fazem a pergunta para Jesus. O jejum, ele tem uma função muito clara na Sagrada Escritura. É um caminho para nos fazer chegar a Deus. Quando alguém se toma consciência, ou é levado à consciência de que a sua atitude é uma atitude que contradiz a vontade de Deus, duas práticas lhe são aconselhadas na Sagrada Escritura para mostrar arrependimento e conversão. É justamente vestir-se de sacos, colocar cinzas na cabeça e praticar o jejum. Então, as cinzas têm a ver com arrependimento e o jejum como sinal de retorno para Deus ou de aproximação de Deus. E é justamente nessa perspectiva que o tempo da Quaresma nos propõe o jejum, lembrando o combate que teve Jesus no deserto contra o tentador e saiu vitorioso. Lembrando que não só da satisfação dos prazeres e das vontades da carne vive o ser humano, mas da sua intimidade, da sua relação com Deus. A privação de alimento que o jejum nos indica é uma disciplina para o nosso corpo, para que as nossas vontades, os nossos desejos não imperem sobre nós e, ao mesmo tempo, mais disponíveis possamos estar para Deus. Então, o jejum é um caminho de aproximação a Deus.
E aí nós podemos entender estas palavras de Jesus. Sabe por que os meus discípulos não jejuam? Porque eles caminham com Deus. Deus está próximo deles. Mas vai chegar o dia, e esse dia é a ascensão do Senhor, que a presença física do Senhor não estará mais com os discípulos. E aí Jesus diz, eles vão jejuar. Quando o noivo for tirado, eles vão jejuar. Então, o jejum para que nós busquemos a proximidade com o Senhor. Este tempo quaresmal nos convida, meus irmãos e minhas irmãs, a exercitar o jejum sobre dois aspectos. É verdade, a privação de alimentos por razões religiosas, porque hoje existe a privação de alimentos por questões de saúde e até por questões estéticas também, mas por questões religiosas, jejum e oração, e ao mesmo tempo o jejum de um eu inflamado, de que as minhas vontades, de que os meus desejos não são o centro do mundo, e abrir a minha vida ao outro. E por isso sempre o jejum está ligado à caridade. Porque aquilo que eu, a princípio, gastaria para satisfazer as minhas vontades, eu me privo e posso, daquilo que eu poderia usar comigo, oferecer ao irmão. E neste tempo de sofrimento, de alagações, de dengue, quanto que a caridade é um aspecto importante e necessário para tantas pessoas. Então veja quanta coisa você pode fazer em benefício do irmão. Isso é também jejum. Eu me privo a algo que poderia ser em meu benefício para oferecer a alguém. Que através do jejum, da oração e da caridade, o Senhor te convide e nos encaminhe neste tempo quaresmal à mudança de vida. O Senhor te abençoe e te guarde, Ele volva para ti o seu olhar e te dê a paz, que Ele te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu parei para escutar o Senhor.